Olá, querido amigo, querida amiga. Um feliz sábado para você que está nos assistindo da sua casa ou de qualquer lugar que seja. Apesar de eu preferir o nosso encontro presencial, onde a gente pode se abraçar, se tocar, dar um feliz sábado, cultuarmos juntos no mesmo ambiente, olhando por um lado positivo, ter uma igreja virtual, a gente pode realmente nos unirmos em qualquer lugar do mundo. Para você que não conhece a nossa comunidade, nós somos a Igreja Adventista do Sétimo Dia aqui de Miami e é um prazer ter você aqui conosco. Comenta aqui embaixo nos comentários de onde você está nos assistindo e caso você também tenha algum pedido de oração para que nós possamos orar por você. Fique à vontade e que Deus te abençoe. Vamos orar? Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é muito bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muitos tiveram uma semana muito difícil, mas através da sua graça e através da sua misericórdia, temos agora a oportunidade de honrar e glorificar o seu santo nome através desse culto de adoração online. Louvamos o seu nome por tudo, em nome de Jesus. Amém. Um feliz sábado a todos. Gracias. Amén. Thank you very much. I love my bags. Thank you. A gente vai ver Jesus, né? Daqui a pouco a gente vai ver o Senhor lá nos céus, vindo nas nuvens, ó. A gente vai poder ver todos os personagens bíblicos, né? A gente vai poder ver Davi, Esther, ó. Tá feliz? Dia de emoção sem par, no qual terei um belíssimo lar, a cidade eterna. E ele disse para mim, até 2.300 tardes de manhãs, o santuário será glorificado. Hoje é o grande dia, o dia mais esperado, o dia mais especial. Então aqui de manhã cedo, o sol está começando a nascer e eu já vou lá pertinho do lago o dia inteiro para esperar Jesus voltar. Eu nem preparei comida, vou ficar o dia inteiro só esperando Jesus, porque a minha próxima refeição vai ser lá, o banquete, as bodas do Cordeiro, onde eu vou estar com toda a minha família reunida, os meus filhos e o meu esposo. Esse dia vai ser maravilhoso.
quando Jesus voltar para trazer de volta o meu esposo que morreu. Ele iria ressuscitar o meu marido. Mas Jesus não voltou. O sol já está se pondo. Milhares aguardam a segunda vinda de Jesus em 22 de outubro. Mas o relógio bate meia-noite, sem nada acontecer. Uma amarga decepção se segue. Jesus não apareceu. E Miller e seus seguidores experimentam um grande desapontamento. Alguns desistem de Deus, outros oram por uma explicação para sua grande decepção. Iran Edson e seu irmão Owen estão decididos a encorajar os irmãos e lideram um grupo para orar por orientação. Mas recebendo luz dos céus, Iran sugere que a data 22 de outubro de 1844 estava certa, mas que o santuário que foi purificado está no céu. Ele acredita que Jesus agora intercede por nós diante do Pai. E agora sim o santuário vai ser purificado do quê? Dos nossos pecados. Então, alegremos-nos! Sim, Jesus logo vem! Maranata! Enquanto ora em grupo, Ellen Harmon tem uma visão que acontece muito acima da terra. Ela vê o povo do advento caminhando em direção à cidade celestial por um caminho estreito. Ela diz que havia uma luz por trás dos crentes chamada Clamor da Meia-Noite, significando a mensagem de Miller. Enquanto os viajantes mantivessem seus olhos em Jesus, estariam seguros. A maioria dos milhares que se juntaram ao movimento saiu em profunda e amarga desilusão, cumprindo o que estava profetizado em Apocalipse 10, 10 e 11. E tomei o livrinho da mão do anjo e o comi, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. O livrinho era a mensagem da volta de Jesus, doce como mel, mas ficou amargo porque Jesus não veio, trazendo assim tristeza para os corações esperançosos. Mas Apocalipse 10, 11 mostra que algo mais ainda teria de acontecer antes de Jesus voltar. Importava que profetizassem outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Ou seja, a história de Jesus ainda deveria ser pregada para muitas pessoas em todo o mundo.
querido amiguinho, Jesus está voltando muito em breve. Será um dia de muita festa e alegria. Você gostaria de ir para o céu um dia com Ele? Então lembre-se, enquanto mantivermos nosso olhar em Jesus, nós estaremos seguros. Conta-se uma história de um homem muito simples, morava com a sua esposa que estava grávida num terreno muito pequenininho, numa casinha muito simples. Mas ao lado dele, o seu vizinho, era muito rico, podre de rico. Ele tinha tudo. Então, um dia, a esposa daquele homem pobrezinho entrou em trabalho de parto.
E esse homem muito simples, por sua vez, ficou desesperado, porque não tinha como levá-la até o hospital. Então correu para o seu vizinho, pediu ajuda para ele. E aquele homem muito rico, bondosamente, deu toda a ajuda necessária para aquela família. Levou eles até o hospital, pagou todos os custos necessários e trouxe eles de volta para casa. Então aquele homem simples ficou, assim, muito feliz com toda aquela ajuda que aquele homem tinha feito por eles. Mas ele não sabia o que dar em troca, imagina. O cara tinha de tudo. E aquele homem simples pegou 2 chuchus do seu jardim, colocou numa embalagem de presente e levou aquele homem rico. Entregou de presente para ele. Aquele homem rico abriu assim e viu que realmente aquilo era de todo o coração. Sabe? Com Deus é a mesma coisa. Mesmo Ele sendo dono de tudo, Ele nos convida a participarmos da obra dele aqui nessa terra através dos dízimos e das ofertas. Portanto, nesse momento, eu te convido a entrar nesse site aqui abaixo, adventisgiving.org, e digita lá, Miami Central Brazilian Church. E adore a Deus através das bênçãos que Ele já tem te concedido. Deus te abençoe. Eu queria servir no campo missionário desde que comecei a universidade, mas só agora entendo por que não consegui logo no início. Esta tem sido minha oportunidade de trabalhar com 1 ano em missão aqui. O programa não existia quando eu comecei a universidade nos Estados Unidos, mas eu sempre senti que precisava terminar meu programa lá primeiro. Portanto, acho que Deus estava me pedindo para esperar por este tempo para servir aqui no 1 ano em missão. Eu comecei a pensar seriamente em servir após o meu 3º ano na universidade. Então falei com meu professor de Novo Testamento, que é chileno, e ele me falou sobre este projeto. É um projeto onde eles escolhem pessoas recomendadas e nem todos podem se candidatar. E assim recebi o convite, orei por cerca de 1 ano e agora estou aqui. Tenho muitas responsabilidades aqui. Eu sou professora de inglês, mas também trabalho na evangelização da juventude e com a igreja quando é possível. Dou aulas de inglês no centro missionário. Também ministro uma oficina de inglês para pais na escola adventista. E ainda dou apoio às aulas de inglês como um recurso para os alunos. Há um professor de inglês aqui na escola adventista e eu sou sua assistente. Além disso, trabalho com os desbravadores e com os voluntários do 1 ano em missão em várias atividades da comunidade. E trabalho aqui no Espaço Novo Tempo, o Centro de Influência. Dou aulas de inglês aqui e apoio outras atividades. Sou de Maryland. Meu pai é pastor na Associação de Chesapeake e por isso é de lá que eu venho. Tem sido interessante a adaptação à cultura daqui. Eu amo isso, é ótimo. As pessoas são abertas, cuidadosas. Porém, porque o Chile é um país modernizado, esta não é a experiência de missão que muitas pessoas esperam, como das viagens missionárias para a América Central. É mais modernizado, mais secularizado. As pessoas não estão abertas a compartilhar diretamente sobre a fé. A maioria da população vive nos centros urbanos. Portanto, há muito evangelismo indireto que acontece. É claro que as pessoas são muito amistosas, muito acolhedoras, mas também exigem um pouco de convencimento. Então, você tem que trabalhar em torno da questão: eles estão aceitando o que eu estou dizendo simplesmente porque estão tentando ser educados, porque esta é a cultura, ou estamos realmente fazendo uma conexão aqui? Então essa é a luta, e isso é o que temos de aprender, a fazer evangelismo transculturalmente. Eu falava um pouco de espanhol antes de chegar. Eu sabia o básico, mas é uma experiência completamente nova falar espanhol em um país onde é a língua nativa. Porque não nos damos conta, quando falamos inglês ou nossa própria língua, de quantas gírias usamos, quantas expressões, quantas frases temos. Não nos damos conta de quão rapidamente nós mesmos falamos.
Portanto, ao entrarmos em outra cultura, quando tentamos aprender essa língua, ela é completamente diferente. O conhecimento do livro não cobre tudo. Demorei cerca de 2 meses, mesmo falando um pouco de espanhol o tempo todo, para me tornar fluente na conversação. Agora sou capaz de improvisar, capaz de pregar também em espanhol, mas não tem sido fácil. Você vagueia muito tempo, sentindo-se um pouco perdida, não sabendo exatamente tudo o que está acontecendo a cada momento, mas as pessoas aqui são muito pacientes. E isso significa muito em outra cultura, quando você honestamente faz o esforço de se comunicar com as pessoas. Uma das coisas que eu fiz questão de fazer e que eu recomendaria para qualquer pessoa que serve em um país estrangeiro é não falar demais a sua própria língua na frente de todos, evitando ao máximo falar inglês. Há pessoas fluentes em inglês na escola secundária onde trabalho, mas eu falo com eles em espanhol quando posso. Isso faz uma enorme diferença no relacionamento com as pessoas. É incrível porque eu sinto que está me preparando melhor para uma vida no ministério, que é para o que eu estudo. Uma das razões pelas quais vim aqui foi para trabalhar diretamente com a igreja, com uma administração envolvida em ministérios de extensão na comunidade e para aprender com tudo isso. Portanto, estou trabalhando diretamente com vários pastores diferentes aqui. Tenho muitos mentores, por assim dizer. Estou aprendendo a usar diferentes métodos ministeriais. E também é uma bênção incrível poder estar no ministério e ter uma segunda língua.
foi sua semana? Que semaninha de chuva, não? Eu fiquei pensando assim, nossa, como é a nossa vida? É como foi essa semana. Chove, 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 mas às vezes faz um solzinho. Brilha, uma luz, que a gente fica até mais feliz, né? É assim que acontece na vida do cristão. Nunca é sempre um mar de rosas, mas Jesus está do nosso lado e quer nos dar o sol da justiça todos os dias. Eu também me lembro da chuva do Espírito Santo. Deus quer derramar essa chuva sobre você e sobre mim. Vamos orar neste momento? Posição para oração. Vamos lá, gatinha? É isso aí, vamos orar. Bondoso Pai, nós te agradecemos pela semana, nós te agradecemos por este sábado. Que o teu Santo Espírito seja derramado em cada coração nesta manhã, ao ouvirmos as músicas, ao ouvirmos o sermão, a tua palavra sendo aberta. Pai querido, nós não somos nada, nós não somos ninguém, nós somos completamente dependentes de ti. Por isso nós estamos aqui, ó Pai, para pedir para que o Senhor venha atuar na nossa vida de uma maneira especial. Trabalha no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida espiritual, Senhor. Que nós possamos ser transformados por Ti. Nos derrame a chuva do Teu Santo Espírito e fale ao nosso coração nesta manhã. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos de Miami. Como sempre, é um prazer estar com vocês. Sábado passado aconteceu uma coisa muito interessante aqui. Logo que Stephanie, minha filha, ela terminou a escola sabatina, como todos vocês, a gente também está nesse contexto de fazer em casa e de fazer escola sabatina, igreja pelo Zoom. E ela desceu do quarto dela, tinha acabado de fazer escola sabatina, e ela falou assim, o meu professor, ele deu um desafio para a gente de fazer alguma coisa boa para algum vizinho. E ela pensou e ela chegou à conclusão que a coisa que ela poderia fazer era levar um livro para o vizinho, um livro cristão. Os nossos vizinhos são budistas, eles são de Sri Lanka, país perto da Índia. E a mãe da casa, ela fala bem pouquinho inglês, o pai fala um pouco mais, os filhos. Então a comunicação é meio complicada com eles, mas a gente tem uma amizade. E a Stephanie falou assim, eu vou levar um livro lá para eles. Eles não estavam em casa, sempre aos sábados eles vão para o templo budista deles. Então Stephanie, da cabeça dela, pegou um livro, Caminho a Cristo, em inglês, e ela fez uma cartinha para eles. Ela escreveu uma carta e ela me deu para ler depois, eu achei muito linda a carta. E ela escreveu na carta, eu traduzi aqui para o português, obviamente ela escreveu em inglês, e ela colocou palavras na carta que eu nunca colocaria para alguém, para dar para alguém. Eu gostaria de ler para vocês. Querida família, e o nome deles é bem comprido, o sobrenome deles é bem comprido. Estou deixando um livro aqui para vocês porque o meu professor nos deu uma tarefa para fazer algo bom para os meus vizinhos. Eu senti que, por ser uma menina de 11 anos, isso é o melhor que eu posso fazer. Por favor, leiam o livro todo. E eu espero que vocês gostem. Eu ouvi contar de muitas pessoas que jogam esses tipos de livros no lixo. E eu espero que vocês não sejam esse tipo de pessoa. Por favor, aproveitem a leitura desse livro, da sua vizinha de 11 anos, Stephanie Almeida, da casa número 9228, que é a casa ao lado deles. Gostaria de convidar todos para fazermos uma oração. Senhor nosso Deus, por favor, nos abençoe nesse dia santo, que todos nós e aqueles que vão estar ouvindo esse vídeo possam ouvir a Tua voz, Pai. Nós pedimos por Jesus. Amém. Quando o André falou comigo e, obviamente, pelo pastor Rodrigo, agradeço muito, sempre o privilégio, pastor Rodrigo, de estar participando da sua igreja, o André. É um prazer muito grande sempre de falar do amor de Jesus. E eu agradeço por esse privilégio que vocês me concederam. E ele me pediu assim, o André falou, nós estamos fazendo uma série sobre o grande desapontamento, 1844 e o começo da igreja e tal. Então eu gostaria que você falasse alguma coisa sobre isso. Como tenho certeza que, claro, numa série, muitos outros pastores e pessoas pregando vão falar do aspecto de Ellen White, da igreja, das pessoas, o que eles passaram, a parte histórica,
Tenho certeza que muita gente já ouviu essa parte histórica. Eu gostaria de falar uma coisa diferente da realidade deles em comparação com a gente aqui hoje. E o que a gente pode tirar de lição deles? Eu tive também o prazer, um privilégio imenso de visitar todos esses lugares onde eles passaram as crises lá em 1844 e todo esse período, a fazenda de William Miller, a casa de Ellen White, toda a parte norte lá dos Estados Unidos. Muito legal, muito interessante, muito bonito, muito marcante, toda a história deles. E eu gostaria de fazer um highlight em algumas coisas que me chamaram a atenção nessa visita e nas classes que o professor dava para a gente lá no local. Tenho certeza que, lógico, todo mundo já ouviu falar, né? Ellen White, que eles são adventistas, já ouviram falar de Ellen White, que é a mensageira do Senhor, que escreveu muitos livros para nós. Mas nem todos já ouviram falar de Joseph Bates, José Bates. Talvez alguns conheçam, outros não. Ele, junto com Ellen White e o esposo dela, o James White, ou traduzido Tiago White em português, os três foram basicamente os fundadores da nossa igreja. Os três, assim, que puxaram firme no começo. E José Bates tem uma história interessante. Quando ele tinha 15 anos, ele morava na costa leste dos Estados Unidos, e ele sempre ficava olhando os navios, e ele sonhava em ser capitão de navio. E sair no navio, embora... O pai dele era bem financeiramente, era bem rico, tinha dinheiro, e ele sonhava em ir para um navio, ir para uma viagem. Ele falava tanto com o pai dele, pedia tanto, que um dia o pai dele permitiu e deixou que ele fosse. E ele foi, mas era um rapazinho, um menino, e the crew, as pessoas que trabalhavam ali no navio, começaram a se aproveitar dele, fazer ele de bobo, fazer ele limpar as coisas, e fazer ele de escravo ali dentro do navio, né? E ele fazia o melhor dele, o que ele podia, e fizeram muitas coisas com ele e tal, e certa vez fizeram uma brincadeira de muito mau gosto com ele. Quando eles chegaram num local lá na Europa, eles desceram, ancoraram o navio, todos desceram, e eles foram para um cemitério, foram assaltar um túmulo no cemitério. E eles foram lá no túmulo assaltar e levaram ele, fizeram ele cavar o buraco. Ele estava daquele pijamão desde aquela época de 1800, aquele roupão branco grande, né? E ele teve que cavar todo o buraco. Cavaram, tiraram o morto de lá, roubaram o que eles queriam roubar do morto, e depois de uma maldade tremenda, colocaram ele dentro do caixão, fecharam o caixão, enterraram ele vivo, e colocaram a terra ali de volta e tal. E ele é um rapazinho de 15 anos, e ele ficou desesperado, enterraram ele vivo ali, começou a fazer oração, pedir para Deus: Senhor, por favor, me salva dessa situação. Sabe o que Deus fez? Mandou um outro grupo de ladrões e foram roubar exatamente aquele caixão. Desenterraram o caixão, foram roubar o caixão, e quando eles abriram o caixão para assaltar, ele deu um pulo e saiu correndo. Imagina o susto dessas pessoas, né, que levaram esse susto com ele. O Joseph Bates saindo correndo daquela roupa branca e tal. Eles ficaram quase mortos de susto daquele acontecido. Por que eu estou contando essa história? Porque Joseph Bates, ele passou por muitas crises na vida dele, e ele teve um começo muito marcante no relacionamento com Deus. Então, sempre crises nos ajudam a chegar mais perto de Deus, e por isso muitas vezes Deus permite que a gente passe por problemas, dificuldades, porque quando você está com uma corda fraca, você segura com toda a sua força. Se você tem certeza que você está num lugar que ele te sustenta, então você fica tranquilo, você relaxa. Mas se você está num lugar que você sabe que depende de toda a sua força, então você agarra com tudo que você tem para não cair. A crise faz isso na nossa vida. Isso que a gente está passando agora, né? A crise, muita gente se agarra com Deus, sabe que Deus está voltando e tal. Mas o ponto é, por que a gente se agarra com Deus? Há um tempo atrás, eu estava lendo um livro muito interessante, nada a ver com religião, é um livro sobre decisões e as coisas que nos fazem mudar na vida.
realmente mudar. O que muda a gente? E esse autor colocava duas coisas principais que nos ajudam a mudar o estilo de vida, mudar nosso comportamento. Ou o medo de um lado e do outro lado o relacionamento. Interessante. O medo de um lado e o relacionamento do outro. Então, a pergunta que eu quero fazer para você hoje é: você sente que você tem mudado com Deus? E se você tem mudado, o que te faz mudar? O medo da volta de Jesus, o medo da perseguição, o medo da crise, o medo te faz mudar? Ou o relacionamento com Deus? Se apegar com Deus, se relacionar com Deus de verdade, conhecer Ele como um amigo sincero, um relacionamento sincero com Deus. As duas pessoas mudam. Agora, quando você muda por medo, você muda enquanto o medo dura. Quando aquele medo é retirado, você volta a ser quem você era. Então, no tempo de Ellen White, quando veio o grande desapontamento, e cada um teve uma história mais impressionante e marcante, diferente, cada um do outro. Basicamente, o grupo que estava esperando Jesus, aquele grupo grande, eram muitas pessoas, eles passaram por uma crise tão forte, tão grande, mas muitos, a grande multidão, eles estavam esperando Jesus de medo. E aquele medo, aquele pavor que Jesus estava voltando, aquilo tomava conta deles e muita gente veio apavorado de medo e ficaram esperando. E quando Jesus não voltou, o medo foi retirado. Então é mais ou menos como uma mola. Eu não tenho uma molinha aqui, uma mola, mas quando você aperta a mola, enquanto você está apertando, ela segura, ela fica pequenininha. Mas a hora que você soltar aquela mola, ela vai dar um pulo muito mais alto do que a proporção do tamanho dela. Ela vai muito mais longe. A mesma coisa acontece com o medo. Se uma pessoa está sob pressão do medo, quando o medo é retirado, ela vai à loucura, ela faz coisas assim que ela não faria se não tivesse a pressão em cima dela. Então, na época de Ellen White, isso aconteceu com muitos. Então, um grupo grande, eles desistiram de tudo e falaram: é tudo mentira, não quero saber de nada disso, foram embora para casa. Outro grupo, eu não sei se vocês já ouviram falar dessa história, não, mas outro grupo, eles falaram assim: eu acho que Jesus voltou, mas ele voltou de uma forma espiritual. Então a gente voltou a ser criança, nós voltamos a ser criança. Eu não estou brincando, isso é sério. Um grupo, eles se comportavam como crianças e passavam a andar a gatinhar e eles começaram a se comportar como crianças. Propositalmente, eles falaram: nós nos tornamos criança porque Jesus voltou de uma forma espiritual para a gente. Uma coisa louca. E um terceiro grupo, que na verdade era minoria, era o grupo de Ellen White. Ellen White, James White, Joseph Bate, J.N. Andrews, é um grupinho. Uriah Smith, todos eles devagar foram se juntando, né? No comecinho era só o grupinho dos três e um grupinho que estava ali com eles, e eles falaram assim: peraí, vamos estudar mais, vamos voltar para a Bíblia. Então a grande diferença dos grupos era o que motivou eles a estar esperando Jesus. Como eu contei no começo a história de Joseph Bates, ele teve muitas coisas que em todo o processo foram ajudando ele a desenvolver um relacionamento mais íntimo, mais pessoal com Deus. A crise que ele passava ajudava ele a se aproximar mais de Deus. Então, contando um pouquinho mais do Joseph Bates, ele um dia passando perto da sua casa recebeu um folheto e ele viu aquele folheto que falava sobre o sábado. É a guarda do sábado. E ele nunca tinha ouvido falar nisso, guarda do sábado. Ele começou a olhar na Bíblia dele, tudo que o folheto falava fazia sentido. E quem tinha escrito o folheto era um pastor batista, que morava a várias horas de distância. A igreja desse pastor estava a muitas horas de distância do Joseph Bates. Mas ele ficou tão impressionado com aquilo que ele falou assim: eu vou lá na casa dele. Então ele foi, arrumou a malinha dele e partiu de a pé
andando várias horas, passou o dia andando. Quando chegou a noitinha, mais ou menos por volta de meia-noite, quem conta esse relato é o filho desse pastor batista, ele que escreveu esse relato, que Joseph Bates bateu na porta da casa deles e chegou lá e o pastor sentou e começou a responder todas as perguntas dele, e começaram a estudar a Bíblia juntos e passaram a noite estudando a Bíblia juntos. Quando foi logo de manhãzinha, passaram a noite inteira acordados estudando a Bíblia. De manhãzinha ele tomou café com eles e falou assim: tchau, estou indo embora para minha casa. Voltou embora caminhando toda a volta para trás. O que motiva uma pessoa a fazer isso? O medo da volta de Jesus? Ou um relacionamento íntimo e pessoal com Deus? A vontade de conhecer Deus melhor? Quando você viu essa história de Covid vindo e esse negócio, essa crise, essa coisa, e uns falando uma coisa, outros falando outra, e Jesus está voltando agora, outros falando, não, calma, não é bem assim, e ninguém sabia direito o que estava acontecendo, qual foi a sua primeira reação? Medo da volta de Jesus? Medo que a perseguição está vindo? Medo que vai vir uma crise? Ou a alegria de encontrar o seu melhor amigo? Isso é uma coisa séria para a gente parar e pensar. Para você parar e pensar para a sua vida. O que me motiva a chegar mais perto de Deus? Uma outra história muito interessante na minha cabeça, eu nunca esqueci disso, foi quando a Ellen White e sua família moravam em Rochester, já estava bem depois de 1844. Eles eram uma família pobre, trabalhavam muito, trabalhavam duro. E nessa época que eles moraram em Rochester, no estado de Nova York, mas lá em cima, eles ganhavam dinheiro como pobre, mas não pé rapado, eles tinham dinheiro. Mas o dinheiro que eles ganhavam, eles investiam o máximo que eles podiam para imprimir material, para distribuir, para contar para as pessoas o que eles sabiam do amor de Jesus e das verdades que Jesus mostrava para eles na Bíblia. Sabe, eles tinham uma vontade tão grande de falar de Jesus para as pessoas, de contar tudo o que eles sabiam, Ellen White, tudo que ela via. Eles queriam tanto falar para as pessoas que eles passaram um ano comendo coisa bem básica, economizando de tudo na comida, só para poder guardar dinheiro para contar para as pessoas, imprimir papéis e folhetos e contar do amor de Jesus. O que te motiva hoje a vir para a igreja, ou a ligar a televisão, ou colocar uma roupa especial no sábado, ou não fazer nada disso? O que te motiva a fazer isso? O medo que Jesus está voltando, que você tem que se preparar, o medo que vai vir uma perseguição, que você tem que estar com Deus, porque vai vir a perseguição e você vai sofrer muito se não estiver com Deus? Ou porque você quer muito morar no céu, perto do seu melhor amigo, dessa pessoa com quem você se relaciona todo dia e você tem muita curiosidade de ver ele face a face? O que te motiva a continuar nesse caminho? Cada vez mais, quando a gente continua andando com Deus, quando eu era criança, eu ouvia muito falar e pregar da volta de Jesus. E muitas vezes, crises que aconteciam, uma coisa que acontecia, o muro de Berlim quando caiu, coisas grandes que aconteciam, todo mundo, Jesus está voltando, corre, aquele medo. E agora? Então, eu cresci na igreja e cresci aprendendo que a gente tinha que ter medo para se relacionar com Deus. Eu cresci desenvolvendo esse medo que vai vir a perseguição, você tem que se preparar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que guardar os 10 mandamentos, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E aquela coisa bem legalista, assim, que você se preocupa em que tudo que você tem que fazer para que você consiga entrar no céu, como se a gente conseguisse fazer alguma coisa por nós mesmos. Está tudo errado. Não tem nada disso. Interessante que Ellen White, como a grande maioria dos cristãos da época dela, também aprendeu isso, que era esse puro legalismo. Nós tínhamos que fazer tudo por nós mesmos para conseguir alcançar a salvação e entrar no céu. E sabe, mesmo que a gente não queira, você pode até negar isso e falar assim,
isso aí não é a minha realidade, eu não sou assim, não é nada disso, eu não sou assim. Nós brasileiros, nós fomos criados e a gente vem de nós adventistas, ok? Cristãos no Brasil, a gente vem de uma raiz bastante tradicional católica. Não falando mal dos nossos irmãos católicos de maneira nenhuma, mas a raiz da igreja adventista no Brasil tem uma tradição católica dentro dela, dentro do coração das pessoas. E muitas das coisas, das tradições que a gente faz, a gente não para e pensa ou não analisa na Bíblia para ver se isso faz sentido do que está na Bíblia ou não. Isso tem a tendência de nos causar o medo e nos empurrar para o medo. Porque, na verdade, na teologia católica, as pessoas são voltadas para esse ritual, não para um relacionamento com Deus, mas seguir um ritual de coisas que você tem que fazer. Isso é a teologia, não estou falando nada contra a igreja de maneira nenhuma, mas é a doutrina da igreja. Ela enfatiza o ritual para que você alcance a salvação. Quando, na verdade, o nosso entendimento da Bíblia é que a gente tem que desenvolver um relacionamento pessoal com Deus. Então, para desenvolver um relacionamento pessoal, eu não posso desenvolver esse medo. Porque se eu buscar Jesus por medo, assim que o medo é retirado, eu volto a ser quem eu era antes. Quer ver que coisa engraçada? O meu irmão mais velho, o Emerson, ele leva mais ou menos assim a parte de comida e de dieta. Ele tem diabetes, teria que cuidar, mas toma refrigerante, não se preocupa direito e vai indo e tal. E de vez em quando dá umas dores, umas crises, ele corre no médico, e esses dias aconteceu isso de novo, o médico vai e o médico fala, olha, você está ruim, você está mal, está com a saúde prejudicada, você precisa mudar, não pode, você vai morrer assim rápido, para com isso, muda o seu comportamento. E aquilo dá um medo grande nele, dá um medo e ele muda, ele para de tomar refrigerante, ele para de fazer tudo, e ele anda certinho, para de ingerir açúcar e volta e fica assim comendo devagarzinho e tal, tudo muito saudável. Aí vai uma semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana, já esqueceu tudo. Por quê? Porque quando você está com medo, eu estou com medo que eu vou morrer. Aí você vai acostumando com aquilo e fala, peraí, não é bem assim, acho que não é bem assim, vai perdendo o medo. Você vai perdendo o medo, você vai voltando a ser quem você era antes. Isso é todo ser humano, criança, jovem, velho, todo mundo. Todo ser humano, quando é pressionado pelo medo, ele muda, enquanto o medo aperta, enquanto o medo pressiona ele. Quando o medo é retirado, aí você volta a ser quem você é. Na verdade, você não mudou. A mudança verdadeira vem pelo relacionamento. Se você se relaciona com Deus, o relacionamento seu vai transformando o seu coração e aí você vai mudando, você vai se tornando uma outra pessoa. E aí sim pode vir uma crise, pode vir o que vier, porque no relacionamento com Deus você segura na mão dele e aconteça o que acontecer. Cada vez mais você só aperta mais a mão. Eu gosto muito dessa passagem, e essa passagem é o que motivava Ellen White, Joseph Bates, James White, J.N. Andrews, Uriah Smith, todos eles. Era a mensagem dos três anjos, como a gente conhece na Igreja Adventista, a mensagem de Apocalipse 14. Apocalipse 14, vou ler o verso 6 e 7, diz assim: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Espera aí. Nós estamos acabando de ver que o medo não muda. Como que a Bíblia fala temei a Deus? Por que a Bíblia não fala assim? Tenha relacionamento com Deus. A Bíblia fala temei a Deus. Espera. É para ter medo ou não é para ter medo? Muita gente se confunde com isso.
E na igreja adventista, por causa dessa raiz tradicional católica, fala temer, espera aí, então tem que ter medo de Deus, senão Deus castiga você e Deus vai, entendeu? Te mandar pro fogo, vai te queimar, então de medo de queimar você fica bonzinho, fica quietinho, não faz nada. Só que essa palavra temer, que o grego ele é mais esmiuçado, é mais explicado, mas na raiz hebraica, o verbo temer, yaré, ele vem dessa mentalidade de você bow down, de você se prostrar, de você adorar. Então esse temer a Deus é no sentido de adore a Deus, reconheça que Ele é mais poderoso de todo o universo. Ele é o mais poderoso de todos. Esse é o temer a Deus. Quando você reconhece que alguém é superior a você, você abaixa e prostra. Isso quer dizer, eu reconheço que eu não tenho forças. O Senhor pode, eu não consigo. Esse é o temer a Deus. Não é temer de ter medo, mas temer de adorar, ter respeito, saber que Ele pode e eu não. Esse tipo de respeito é o que vai desenvolver o nosso relacionamento íntimo, pessoal com Deus. Por isso, como esse mandamento começa com temei a Deus e dá-lhe glória. Adorai a Deus e dê glória para Ele. Porque é vinda a hora do juízo. O mais poderoso de todos, aquele que pode fazer tudo, Ele vai julgar. E agora eu vou mostrar uma passagem para vocês, tenho certeza que todos já viram também, mas é uma passagem que mostra o juiz e o que ele faz. E essa é a grande diferença. Porque nós, seres humanos, estamos acostumados a julgar. A gente gosta de julgar as pessoas. E brasileiro, então, mais ainda. Não é verdade? Se chega eu posso ser o pior dos pecadores, mas se chega um que fez uma coisa que eu não concordo, eu falo, como aquela pessoa pode fazer isso? Que cara de pau, que safadeza, como que essa pessoa fez isso e aquilo? Espera, quem sou eu para acusar aquela pessoa ou para julgar? Eu tenho moral para isso? Eu sou um perfeito? De maneira nenhuma. Todos nós somos pecadores e falhos e temos muitos erros. Então por que a gente tem essa tendência tão forte de querer julgar as pessoas e apontar o dedo? Deus é diferente. E algum tempo atrás eu escutei um pastor falando que Deus rejeita aquele que não anda nos caminhos dele. Isso é a maior besteira do mundo. Não tem nenhuma pessoa, nenhum caso na Bíblia em que Deus rejeitou uma pessoa. Deus nunca rejeita ninguém. As pessoas rejeitam a Deus. Saul, por exemplo, ele nunca se arrependeu. Ele andou fora, para longe de Deus. Deus nunca o rejeitou. Davi pecou e, aos olhos humanos, um pecado muito maior do que Saul. Deus nunca retirou ele do trono. Davi nunca deixou de ser rei. Porque Davi se arrependeu. E a mulher com quem Davi pecou, ela não só foi exaltada, porque ela se tornou a rainha, mas o filho dela, não o filho com quem o Davi cometeu o pecado, mas o próximo filho dela foi Salomão, que foi o grande rei de Israel. Essa é uma tremenda honra para essa mãe. Deus perdoa, Deus limpa, Deus regenera, Deus transforma pelo relacionamento. Isso faz toda a diferença. Então a passagem que eu queria mostrar para vocês agora, que é uma passagem linda que mostra o resultado do relacionamento com Deus. Quando a gente tem medo de Deus, você corre dele, você tem medo, você quer se afastar. Por isso que muitas vezes quando fala de perseguição, Deus está vindo, cuidado, Jesus vai voltar e vai ter perseguição. Aquele medo. Mas
Mas quando fala de perseguição, se isso enche o seu coração de alegria, essa é a prova que você está no caminho certo. Você está esperando Jesus de verdade. Sabe? Nós estamos esperando esse juiz que vem julgar a gente, não baseado no que a gente fez, porque senão todos nós seríamos queimados. Ele vem buscar a gente, porque Jesus morreu por nós. Nosso Deus Filho morreu por nós. Ele deu sangue por mim e por você. Isso tira o medo. Isso cria o amor. A passagem que eu gostaria de ler agora é de Zacarias capítulo 3. E dá uma olhada nisso. Zacarias capítulo 3 é uma visão que Zacarias teve do sumo sacerdote. Sabe o que é sumo sacerdote? É o pastor, chefe dos pastores, ok? Na época do povo de Israel. É aquele pastor chefe, é o cabeça dos pastores, era o sumo sacerdote, ok? Nesse caso, Josué. Zacarias 3, verso 3. Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. E essa palavra anjo significa o mensageiro de Deus. É uma forma direta de se referir a Jesus. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo, isso é o Jesus, ok? O mensageiro de Deus. Tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele lhe disse, eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. E disse eu, ponho-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e o vestiram de vestes, e o anjo do Senhor estava ali. Um pouquinho antes, verso 2, eu não li, mas fala assim, que Satanás estava ali acusando o Josué. Sabe? Quem procura desenvolver o medo na gente, esse medo da volta de Jesus, é Satanás. E a intenção dele é colocar em você o medo de Deus, fazer você criar essa ideia que Deus castiga, Deus te rejeita, você tem que andar nos caminhos de Deus, ou você será expulso do céu para sempre, Deus não vai te aceitar. Ellen White viu que isso era mentira. Eles viram que isso é mentira na pele. Deus não rejeita, Deus repreende a quem ama, Ele puxa a orelha dos filhos que Ele ama, dos filhos que o buscam de verdade, mas Ele nunca vai te rejeitar. Se você tem qualquer entendimento que você precisa ter medo de Deus e que quando ouve falar da volta de Jesus, teu coração se enche de medo, de pavor, de pânico, você fica sem saber o que eu vou fazer, vou correr para o meio do mato, vou ficar na caverna, ficar escondido, tem que correr agora, estudar como que planta as coisas, porque eu não vou saber plantar e tal. Deus falou que vai tomar conta de você. E esse é o propósito desse período de angústia que Deus fala que a gente vai passar. Não é porque você vai ter que espremer até sair o último do suco, porque você merece para limpar seus pecados. Não tem nada a ver isso. Isso é tradição dessa raiz católica que a gente tem na cabeça. Isso não é bíblico. Você não precisa ter medo. Porque esse período significa que Deus vai se aproximar ainda mais de você. Vai ter um relacionamento muito próximo e muito íntimo. Mas Ele só pode ter relacionamento com você se hoje você desenvolve esse relacionamento. Esses dias, eu, a Cris, a Stephanie, o Johnny, a gente estava lá na cozinha, comendo, jantando juntos, como sempre. E começamos a falar da volta de Jesus e conversar sobre isso, sobre esse assunto. A Stephanie ficou olhando, prestando atenção. E ela não falou muito, mas depois, quando nós subimos para nos preparar para ir deitar, ela foi para o quarto dela, ficou quieta. E ela mandou uma mensagem no meu telefone. Eu achei interessante, porque ela não veio e falou direto comigo. Não, ela queria registrar. Ela falou depois. Ela escreveu e falou assim: papai, o que eu tenho que fazer para ir para o céu? Eu
tenho certeza que na geração passada, 2, 3 gerações para trás, o papai ou a mãe ia responder assim: você tem que guardar os 10 mandamentos, você tem que obedecer a Deus, você tem que andar no caminho, um monte de listinha do que você tem que fazer. Na verdade, nada disso vai levar a gente para o céu. Nada. Não existe nada que você possa fazer que vai te levar para o céu. A única coisa que pode te levar para o céu é um relacionamento com aquele que pode te levar para o céu. É ter um relacionamento com Jesus. Só Jesus pode te pegar e levar para o céu. Nada do que você faça você merece estar lá. Nem eu, nem você, nem ninguém. Minha resposta para Stephanie foi simples. Você tem que desenvolver um relacionamento pessoal com Jesus. Só Jesus pode te levar para o céu. Guardar os 10 mandamentos, isso é parte de ter um relacionamento com Deus. É a consequência. Se eu amo o meu amigo, o meu Deus, eu quero andar junto com Ele. Por isso eu vou obedecer o que Ele me pede. Não por medo, mas por amor. Eu queria falar uma última palavra para você que acha que caiu e que não tem mais jeito, que você não tem mais solução e Satanás fica pondo na sua cabeça que você realmente precisa ter medo que Jesus está voltando porque você vai queimar, você não tem solução, então você tem que se desesperar, você tem que se apavorar, você tem que fazer de tudo porque você não tem mais jeito. Quando eu estava no seminário, aconteceu uma coisa muito interessante lá. Eu tomava conta do departamento de mídia do seminário. Em 2013, nós estávamos nos preparando já para sair, estava terminando já os estudos, me preparando para sair, e eu tinha que deixar um substituto no meu lugar. E orando, pedindo a Deus, Senhor, manda alguém para ficar no meu lugar, porque eu trabalhava para 2 professoras, e elas eram pessoas muito boas, eu não queria deixar qualquer pessoa lá para trabalhar para elas e sair, vocês que se virem. Não, eu queria treinar, eu queria preparar uma pessoa que fosse realmente capaz, que pudesse continuar o trabalho que eu estava fazendo, de coração, uma coisa legal para elas. Fazendo oração, um dia, bate na minha porta um rapaz, não vou falar o nome dele, mas um estudante da Andrews, brasileiro, e era meu amigo. Eu conheci ele lá na Andrews, conhecia ele pouco, mas lá na Andrews, mas era uma pessoa, gente boa, bateu na porta e falou assim: Joel, você não tem trabalho aqui? Eu estou cansado de trabalhar lá no meio do mato, cortando grama. Eu manjo de vídeo e dessas coisas. Você não tem um trabalho para mim aqui? Eu falei: Senhor, eu estou orando. De repente vem esse rapaz que eu nem sabia que mexia com vídeo, bate na minha porta e pede trabalho. E ele estava lá já há 2, 3 anos também. Eu falei: justo agora ele veio e bateu na porta. A pessoa foi mandada por Deus. Eu falei: vem cá. Comecei a trabalhar com ele, ensinar e mostrar tudo como era o equipamento e prepará-lo. E quando eu estava empolgado, preparando, estudando e fazendo já por alguns dias, então eu cheguei e fui apresentá-lo para o meu supervisor e falar: olha, esse rapaz aqui vai me substituir, isso, aquilo e tal. E quando eu apresentei meu supervisor, ele só ficou olhando, escutou e pediu para me falar comigo à parte. Pediu que o rapaz saísse e falou só comigo. Falou assim: esse rapaz não vai dar certo, porque ele já encrencou com alguns professores, ele é encrenqueiro, não vai dar certo, não dá. Falei: fiz besteira. Deveria ter falado com o meu supervisor antes do que assumir ele, vir trazer e já colocar no lugar. Senhor, eu estava orando e pedi para o Senhor mandar uma pessoa boa. Como assim? E é uma pessoa tranqueira, eu não sabia, está arranjando confusão com professores aqui no seminário. Que isso? O que eu fui fazer? A essas alturas, as professoras já tinham conhecido ele, já tinham introduzido que ele seria o meu substituto, isso, aquilo e tal. E uma das professoras, ela também me chamou à parte e falou assim:
ele já causou bastante confusão, esse rapaz já causou bastante confusão com o meu colega, com o outro professor, meu colega. E essa professora, a gente se dava muito bem. Ela me ajudava, fazia tudo o que ela podia. Eu falei, ai Senhor, não quero magoar essa professora, gente boa, eu vou deixar essa pessoa tranqueira junto com ela. E eu falei assim para ela, professora, se você quiser, eu cancelo com ele, falo que ele não vai dar certo, desculpa, e eu arranjo outro. Eu não tenho problema nenhum, não quero deixar ninguém, não quero deixar a senhora numa má situação. E ela virou e falou para mim uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ela falou assim, Deus não deleta pessoas. Deus trabalha e conserta as pessoas. Se Deus mandou ele para você, é ele que vai ficar aqui. É verdade. Sabe, esse rapaz, ele ficou lá por alguns anos, até ele terminar o curso dele. Foi um excelente profissional no que ele estava fazendo de vídeo. Fez um trabalho fantástico, levou para outro nível tudo que a gente já tinha feito até aquele momento. Se formou e hoje é um grande pastor no campo. Deus não deleta pessoas. Deus trabalha e conserta pessoas. Todas as vezes que o inimigo tentar colocar o medo na sua cabeça, lembra da passagem de Zacarias 3. A gente não precisa ter medo. Jesus está do seu lado. E toda acusação que Satanás faz para você, para tentar te colocar o medo, o pavor e te afastar de Deus, Jesus te cobre com o manto de justiça dele, com o sangue que ele derramou na cruz por você, e ele, somente ele, te limpa, te conserta, te abraça e estreita o relacionamento pessoal com você. É só isso que ele quer. Ter um relacionamento pessoal e íntimo com você. Como? Estudando a Bíblia e fazendo oração. Passando tempo com Jesus. Saindo, meditando, conversando com Ele. Passando tempo com Jesus. Se quando fala o nome de Jesus, o teu olho se lacrimeja, o teu coração aperta, te dá uma vontade imensa de ver esse amigo querido face a face, você está no caminho certo. Se quando fala da volta de Jesus, teu coração se enche de medo, de pavor, da perseguição e todo o sofrimento que você vai passar, dá um passo para trás e volta. Você está no caminho errado. Que Deus te abençoe, meu amigo. Que você possa realmente segurar nas mãos de Jesus e que o seu único propósito, assim como era o de Ellen White, de Joseph Bates, de Uriah Smith, James White, todos eles, aquela vontade de ver Jesus. Eu recomendo que você leia uma passagem muito linda de um dos primeiros livros que Ellen White escreveu. Ela escreve uma das primeiras visões que ela teve do céu. E ela escreve em vários livros essa visão. E tem um livro que chama Primeiros Escritos. Logo no começo, se não me engano, na página 20, ela começa a descrever essa visão do céu. E ela começa a descrever a fruta que ela viu, as uvas, os cachos de uvas, e como era a árvore da vida, e como era isso, aquilo que ela viu, e tanta coisa que ela vai descrevendo e olhando. E quando ela vai voltando, ela falou, ai Senhor, que mundo escuro, tudo é sem graça, tudo aqui. Ela tinha um aperto no coração para ver Jesus, para abraçar Jesus, para ir embora para o céu. Isso é o que motivava ela a seguir. Isso é o que deve motivar eu e você hoje a seguir confiante. Não importa o grande desapontamento, não importa a crise, não importa a Covid, não importa nada na sua vida. Importa estar com Jesus, passar tempo com Ele. Você pode cair, mas levanta. Jesus está te esperando.
Ele quer te abraçar. Nunca vai te deletar, nem te jogar fora. Ele te ama muito para isso. E pagou um preço muito caro para ter você lá no céu. Que você, meu amigo, hoje possa decidir de todo o seu coração abraçar Jesus, conhecer Ele melhor, mais pessoalmente. Esquece de toda essa tradição que você aprendeu, de coisinhas e listas que você tinha que fazer, julgar e ver as pessoas. E comece a colocar a sua atenção, não no medo, mas no relacionamento, no tempo que você gasta com Jesus. Que Ele possa te abençoar muito. Eu sei que eu estou falando isso para uma pessoa muito especial. Eu não sei quem é, mas Jesus sabe, por isso Ele pôs isso no meu coração. Que Jesus possa te abraçar hoje e que você sinta a presença dEle aí com você agora. Essa é a minha oração e o meu pedido. Assim como eu sinto Ele aqui comigo. Vamos orar juntos. Senhor meu Deus, obrigado, Pai, por esse momento que a gente pôde conversar, mesmo pela internet. Senhor, abençoe e protege esse seu filho, essa sua filha que está ouvindo esse vídeo agora. Que ele, que ela possam sentir a Tua presença, Pai, possam sentir vontade de buscar o Senhor, muito, muito mesmo. Toma conta desse lar, toma conta desse coração, Pai. Possua-nos e ajude-nos a segurarmos firme na Sua mão e ter um firme propósito de passar tempo com o Senhor, Pai. Ajude-nos a esperarmos o Senhor com alegria, com vontade de encontrar a Ti e de ver o Senhor muito em breve nas nuvens. Nós Te amamos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que mensagem maravilhosa! Às vezes desapontados, mas nunca desanimados. E agora está mais perto ainda de Jesus voltar. Então esteja preparado, que você possa ter um ótimo resto de sábado na companhia de Jesus.